E a prisão de Jair Bolsonaro trouxe à tona uma série de questões sobre as condições de celas e prisões que abrigam ex-presidentes. Ao redor do mundo, o tratamento dado a ex-líderes atrás das grades pode variar bastante. E quem vai explicar para a gente isso é o nosso editor de internacional, Diego Pavão, que está aqui com a gente hoje. Pedro, muito bem-vindo, muito bom dia para você. A gente houve ali muito interesse, muita curiosidade a respeito de onde ficam os presidentes ou grandes autoridades presas, como é o caso de Jair Bolsonaro. Mas a gente sabe que esse tipo de coisa varia de país para país, né? Conta pra gente o que você sabe. Com certeza. Bom dia, Clarissa. Bom dia para quem acompanha a CNN em casa. Na verdade, existe ali um grande dilema sobre como tratar os ex-presidentes atrás das grades. Existe até uma questão um pouco sensível em relação a isso, porque se fala muito que os ex-presidentes são uma forma de arquivo vivo ali, sabem de muitas coisas, de informações sigilosas que muitas vezes podem até comprometer a segurança nacional daqueles países. Por isso se pensa num tratamento diferenciado para muitos ex-presidentes. Só que aí vem esse dilema: tratar o ex-presidente como alguém privilegiado na cadeia ou mostrar para a população, para a sociedade, que a justiça e a lei são iguais para todo mundo. Essa é a grande questão e por isso acaba variando muito de país para país, Clarissa. Eu vou mostrar uma tela que a gente preparou, bem interessante. Eu separei 3 exemplos diferentes sobre ex-presidentes em outros países do mundo. Vou começar pelo Peru. O Peru é um exemplo muito rico quando a gente fala de ex-presidentes presos. Por quê? O Peru é o país que mais prendeu ex-presidentes na história, isso no mundo todo. Foram 6 ex-presidentes, a maioria deles ficou nessa prisão aqui, a prisão de Barbadillo, perto da capital Lima. Essa prisão é conhecida como vamos dizer assim, um resort para ex-presidentes, porque conta com várias regalias. E além da prisão, aqui a gente vê na nossa tela, eu separei também alguns moradores mais ilustres dessas prisões. E aí eu separei aqui o Alberto Fujimori. Ele foi preso, condenado por crimes contra a humanidade, liderou ali uma operação muito sangrenta para matar civis, dizendo que estava lidando ali com extremistas, foi condenado por violações de direitos humanos, por crimes contra a humanidade e ficou preso 16 anos na prisão de Barbadillo. Nessa prisão, ele contou com uma cela, vamos dizer assim, de 3 cômodos, sem grades. Ele ainda tinha acesso a um jardim privado em que ele plantava rosas, plantava flores e ainda fazia até aulas de pintura nessa prisão. Então é um exemplo, por isso essa cadeia é chamada de resort ou condomínio de ex-presidentes peruanos. Outros presidentes ficaram nessa cadeia, até, Clarissa, ex-presidentes que foram presos e condenados, envolvidos em casos envolvendo a Odebrecht, a empreiteira brasileira Odebrecht, também atingiu alguns casos ali, envolveu alguns casos de corrupção no Peru. Bom, e aí a gente vem para esse exemplo bem recente, de algumas semanas atrás, Nicolas Sarkozy, ex-presidente da França, ficou preso 20 dias na prisão de La Santé. Essa é uma prisão também diferenciada na França, não exatamente por causa das suas condições mais confortáveis, mas porque ela fica no meio da capital francesa. Ela fica do lado ali de prédios de alto padrão, inclusive, de Paris. Nicolas Sarkozy ficou lá numa cela de mais ou menos 9 metros quadrados, tinha cama, tinha um frigobar, um telefone que ele podia fazer ligações que já foram para números que foram previamente ali aprovados pela justiça francesa. E é uma cadeia, que não foca exatamente no conforto desse ex-presidente que estiver preso lá, mas foca muito na segurança. Por quê? Apesar de estar num presídio, vamos dizer assim, comum, ele fica numa área VIP, né? Esse ex-presidente, no caso Sarkozy, ficou numa área VIP em que ele não tem contato com ninguém, até o chuveiro existe na cela para evitar o encontro ali com outros presidiários em banheiros comuns. E aí a gente vai para a Coreia do Sul, que também é um exemplo recente, do ex-presidente Yoon Suk-yeol, condenado por aquela tentativa de golpe usando aquela lei marcial, e ele ficou preso nesse centro de detenção de Seul. E aí é um dos exemplos mais interessantes, Clarissa, porque no caso da Coreia do Sul, esse ex-presidente ou ex-presidentes que ficaram nesse centro de detenção, eles não têm ali nenhuma regalia. Tem segurança sim, não tem ali aquele encontro com os outros presidiários daquele local,
mas não tem regalia nenhuma. Inclusive, a cela que ele ficou não tinha nem cama, era só um colchonete no chão. Vamos relembrar aqui, só para contextualizar, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, neste momento, aqui no Brasil, ele está preso na Superintendência da Polícia Federal, uma prisão preventiva, uma estrutura muito parecida com a que abrigou o então ex-presidente, hoje presidente da República, Lula, quando ele foi preso na época da Lava Jato, mas ele ficou preso lá em Curitiba, mas a sala dele traz muitos privilégios em comparação a um preso comum. Ele tem ar-condicionado, ele tem um banheiro próprio, mas é uma estrutura bastante simples, né, Diego, em que está, então, o nosso presidente, cada país com o seu modelo, cada país aí com o seu formato para prender grandes autoridades. Obrigada pelas informações, Diego. Obrigado, Clarissa. Até mais.